Olá, estamos aqui com o podcast Adorare. E desde já vou pedir aí para você estar se inscrevendo no nosso canal, acionando o sininho e não esquece de deixar o seu joinha. Esse vídeo é para você. E hoje aqui estamos recebendo a pastora Margarete da Igreja Bethesda. Paz do Senhor a todos. Boa tarde. Amém, amém. A pastora Margarete é companheira de ministério nossa aqui, conhecemos já há algum tempo, né? E a Igreja Bethesda está completando agora nesse mês aqui, já teve as comemorações de 30 anos. 30 anos de Bethesda. 30 anos, glória a Deus. Né? É irmã do pastor Maurício, Sim. Que já esteve com a gente aqui. E aí hoje nós vamos aí conhecer um pouco mais dessa pastora, mulher de Deus, com a gente aí, no nome de Jesus. Amém. Amém. Pastora, vamos começar então falando um pouco sobre a sua conversão, como que se deu, que a senhora conheceu a Cristo. Bom, eu vou retroceder um pouquinho. Eu aceitei Jesus aos 15 anos pela primeira vez, estava numa igreja com a minha mãe, igreja do falecido pastor Nelson. E aos 16 anos e um pouquinho eu me desviei. Fiquei 17 anos fora do caminho do Senhor. Para mim voltar, nesses 17 anos eu me casei, tive filhos, né? Filhas, na verdade, 5 meninas. E conheci o mundo, na verdade, né? Eu já era um pouquinho do mundo e conheci mais, porque meu marido ele gostava de dançar, gostava de samba, rock, era um policial militar, e nós saímos muito. E eu passei 17 anos desviada. Um dia, eu tinha uma fábrica de gesso, tive loja, e tinha uma fábrica de gesso, e eu também fazia muitas feiras de artesanato. E eu fui visitar uma amiga e nós ficamos trabalhando juntas. E trabalhando com ela, já deu por volta de meia-noite, e paramos com o serviço e sentamos na cozinha, fomos tomar um café, e de repente nós vimos um movimento na escada. Ela disse assim, deve ser meu marido, né? Porque ele não gosta que fique até tarde aqui embaixo, então eu vou ver se é ele. Ela abriu a porta, viu que não era o marido, voltou, só que quando ela voltou possuída. E eu estava sentada na cadeira, com as pernas dobradas, que eu tenho mania de sentar com as pernas dobradas no corpo. E ela disse assim, virou para mim e disse assim, sou eu que cheguei. Já era uma entidade nela. Eu levei um choque, né, na hora, porque eu não participava dessas coisas, né? Eu tinha visto uma pessoa assim, possuída para conversar. E eu levei aquele susto e ele falou para mim assim, você está com medo? Eu disse, não estou com medo. E ele disse assim, o lá de cima mandou eu vir falar com você. E nisso ele começou a descrever a minha infância, desde o meu nascimento. O que ele fez na minha vida, o que acontecia na minha vida, as coisas que aconteceram na minha vida. Quando minhas filhas brigavam, que ele puxava o cabelo de uma, a outra ia agredir a outra. Ele começou a falar as coisas que aconteciam dentro da minha casa. E nessa época, meu marido era alcoólatra. E eu perguntei para ele, então é você também que está no meu marido? Ele disse, não, o seu marido é outro. Só estou acompanhando a sua vida desde o nascimento. E ele foi falando coisas, foi falando, e ele disse, já tentei te matar algumas vezes, mas não consegui, e agora não consigo te matar por causa disso. Ele mostrou a mão com 5 dedos. Eu disse, eu não estou entendendo o que é isso. Ele disse, você sabe o que é? Na hora não raciocinei, né? Porque eu tinha 5 meninas, 5 filhas, né? Ele disse, não posso matar você por causa disso. Ele mostrava sempre a mão. Eu, um pouco assustada, assim, né? Mas mantendo firme. E ele disse para mim assim, mas dessa vez eu vou te matar. Eu vou levar você no meio da mata, você vai ser morta lá e o seu corpo nunca será encontrado. Eu disse para ele, não. Eu falei, Deus não vai deixar. Ele disse assim, o lá de cima mandou eu te falar. O que eu vou fazer com você?
lá de cima, que ele se referia a Deus, né? Sim. E eu dizia, Deus, ele falou assim, mas você não tem Deus? Você não tem Deus. Você, porque eu estava desviada, né? Então, não tinha mesmo. Que Deus que eu tinha? Eu estava fora da presença de Deus. E ele disse, mas eu tenho a ordem de dizer para você que você conhece o caminho. Eu falei, qual é esse caminho? Ele falou, você sabe qual é o caminho? Eu disse, não sei. Ele disse, sabe. Eu não sei qual é o caminho. Ele disse, você sabe qual é o caminho. E ali ele ficou conversando comigo horas, não foi minutos, foram horas. Era mais ou menos umas 4, isso começou meia-noite, mais ou menos 4 horas da manhã, quando encerrou. Eu falei para ele assim, já falou tudo? Pode ir embora. Ele disse, eu vou embora, já falei tudo. Mas se prepara para morrer. Então, ele havia decretado a minha morte ali. Porque eu sabia o caminho, mas não estava no caminho. E quando ele saiu, a minha amiga voltou ao normal, né? O corpo dela entrou de novo no lugar, porque ela estava toda torta. E quando ela voltou ao normal, eu me despedi dela e fui correndo para casa da minha mãe. E no que eu fui, assim, sem parar um minuto, a ponto de quando eu cheguei na casa da minha mãe, de um bairro no outro, eu não conseguia respirar, porque eu não parei de correr. O pavor era muito grande. Chegando na casa da minha mãe estava dormindo, acordei ela, era mais ou menos umas 5 horas da manhã. Eu contei para ela o que havia acontecido. Né? Minha mãe sempre foi uma mulher de Deus, assim, respeitada no meio evangélico. Minha mãe é uma mulher cheia do poder de Deus, né? Uma mulher que tinha uma autoridade de Deus muito grande. E ela disse para mim assim, você conhece o caminho? É claro que conhece. Eu disse, mãe, qual é o caminho? Ela disse, Jesus é o caminho. É o caminho, a verdade e a vida. O caminho é esse. Então eu tenho que ser crente, eu não quero ser crente. Eu dizia para ela, não quero ser crente. Ela disse, ele disse para você que você conhece o caminho. O caminho é esse, minha filha. É o diabo sabia, né? Claro que ele sabe. Né? O caminho é esse. E conversei com a minha mãe, descansei um pouco, continuei meu trabalho, né? Passaram-se 2 dias, eu adoeci. Eu comecei a sentir muita dor na nuca e eu fui parar no Emílio Ribas, com sintomas de meningite. Só que chegando lá, era a época dos aidéticos. Eu não sei se vocês lembram essa fase, onde os hospitais estavam cheios de aidéticos, tinha gente pelo chão, nas macas. Era uma... Quando foi divulgado isso, mesmo, né? foi uma epidemia, né, na época. E eu estava lá no meio deles, e o meu medo ali já estava com dor de cabeça, uma dor de cabeça muito forte. O meu medo era ser contaminada com AIDS através de uma seringa, alguma coisa ali, né? E a única preocupação que eu tinha era essa. Foi feita a coleta do líquido da minha espinha e deu que eu não tinha. Os médicos, sem acharem o que eu tinha, me mandaram para o Hospital da Polícia Militar, pelo meu marido ser militar. Fui para o Cruz Azul. Chegando no Cruz Azul, após ficar lá gritando de dor alguns dias, o médico chama a minha sogra e fala assim, leva para casa para morrer em casa, porque ela não tem nada. Ela é uma mulher completamente saudável. Ele disse, ela é completamente saudável, mas ela vai morrer. Então leva para morrer em casa. Minha sogra chamou um táxi, me colocou dentro, levou para casa da minha mãe, onde eu fiquei. E eu não sei dizer se foi eu até hoje eu falo que não é o Cleiton, mas eu acho que foi o Ademir, né, o irmão dele. Eu sei que foi um dos dois, mas eu não sei dizer assim com clareza quem era. Essa semana, nós olhando os livros lá da Fundação da Bethesda, eu vi que há 30 anos atrás o Cleiton ainda não era crente. Ele era um visitante da igreja, porque nós tínhamos o nome dos visitantes na ata de abertura. Então, por isso que eu não sei dizer se era ele ou o irmão, que talvez o irmão já fosse crente, né? Me pegou no colo, eu estava bem debilitada, e me levou numa igreja do pastor Vitor, que na época já tinha 80 anos de idade. E me colocou assim num banquinho de madeira lá no fundo. E durante o culto eu fui revelada que havia sido feita uma obra de macumbaria para mim, com uma cabeça de bode enterrada, com pipoca. Conforme as pipocas eclodiam, a minha cabeça explodia de dor. Fui meio descrente, mas depois de ter falado com o diabo, já tudo começava a fazer um pouco de sentido, né? E aí o pastor Vitor
ele falou para mim assim, olha, faça uma campanha de 7 semanas de libertação. E, por isso que eu falo, é 30 anos atrás, então não sei dizer com clareza, né? Mas eu comecei a ser levado ao pastor Vitor, uma vez por semana, para fazer a campanha. O pastor Vitor orava por mim, queria que eu manifestasse, eu nunca deixei demônio nenhum manifestar no meu corpo, né? Eu dizia que não aceitava que demônio... Se estava perto de mim, ele tinha que sair, eu não ia manifestar. E o pastor disse, não, você tem que cair, você tem que manifestar. Eu falei, não, então o senhor tira ele sem eu manifestar, eu não vou cair. Eu ficava firme, né, ali. E passado 4 dias da campanha, o pastor Vitor, ele disse assim, ele estava no altar, né, ele disse assim, Deus disse para você que você tem 7 dias só. Ou você se batiza ou você morre. Mas como assim? Eu não tinha nem aceitado Jesus. Nem reconciliado, né? Porque era desviado. Ele disse, você tem 7 dias, você se batiza ou morre. Aí eu pensei, eu tenho 5 filhos em casa. 5 filhos para criar, 5 crianças. A minha caçula, a Isabel, era recém-nascida ainda, nessa época. Eu falei, o que eu vou fazer? Se eu morrer, quem que vai criar essas crianças? Minha mãe passava uma dificuldade financeira muito grande nesse período. Quem que ia cuidar dos meus filhos? E eu disse para ele, então, para mim, assim, quem podia falar com Deus só era ele. Né? Ele era o pastor, ele disse, Deus estava falando comigo, batiza ou morre. Eu disse para ele, então fala, o senhor está falando com Deus, então fala para ele que eu batizo. Fala aí, avisa ele aí que eu batizo. Aí, passado uma semana, eu fui para o batismo. Sabia que ser crente não era fácil. Para mim, ser crente ia ser o fim da minha vida. Na verdade, era isso. Eu achava que ser crente era muita dificuldade, que eu ia perder toda a liberdade que eu tinha. Eu tinha uma visão de ser crente muito diferente da que eu tenho hoje. E hoje eu vejo que ser crente é ser livre. E eu não era. Eu achava que eu era livre. Quando foi no dia do batismo, foi a minha mãe e minha sogra foi no batismo, mas ao amanhecer o dia, um dia de sol muito quente, minha filha Priscila amanheceu febril. Hoje ela dorme no Senhor. Mas ela amanheceu febril e ela dizia assim, não vai batizar, mãe, se você for eu vou morrer. E aquela menina queimando de febre, dizendo que ia morrer. Aí eu virei para ela e falei assim, olha, a mãe vai no batismo. Se quando a mãe voltar, se eu não tiver morrido, a mãe te leva no médico, tá bom? Ela tinha 2 aninhos na época. Tá bom. E eu larguei as 5 crianças lá sozinha e fui para o batismo. Todo mundo, era aquele monte de jovens, cheio do poder de Deus, e eles entravam na água, saíam pulando de poder, falando em mistério, falando em línguas, roubando. Uma coisa assim, extraordinária. Eu entrei gelada e saí gelada na água. Vamos dizer assim, entrei fria e saí gelada. Eu não senti nada. Porque eu estava praticamente sendo obrigada, né? Ou você faz ou você morre, né? Saí da água, o pastor Vitor chega perto de mim e diz assim, sabe quem veio no seu batismo? Eu disse, sei. Eu falei, minha sogra e minha mãe. E não o diabo. Ele perguntou, o que o diabo vai fazer aqui? Quem chamou ele aqui? Convidou. Ele disse assim, pois o diabo disse para mim, todos esses jovens vão ficar com aquele lá de cima. Olha a palavra, aquele lá de cima. Mas aquela ali não vai. Eu virei para o pastor e falei, pastor, quem manda em mim nessa vida? Eu só faço o que eu quero. Quem manda em mim sou eu. Eu só vou onde quero, faço o que quero, trabalho onde quero. Pai não manda em mim, mãe não manda em mim, marido não manda em mim. Quem diabo vai mandar em mim, pastor? Eu falei, o diabo está enganado, ele não manda em mim. Pode ter certeza que eu não vou desviar mais. Olha a palavra, hein? E fomos lá, voltamos para a igreja. O pastor Vitor era um pastor, como eu vejo muitos hoje serem, né? Preparou aquela mesa farta, né? Com bastante comida, tudo para comemorar os batizandos. Nós éramos o número de 16 batizandos aquela manhã. 16 comigo. E quando foi... Aí eu já pensei, né? Eu falei, eu vou embora, porque eu deixei uma criança doente em casa, mas eu não contei para ninguém que a menina estava doente. E eu disse, eu vou embora que eu vou socorrer a menina. Né?
espero que ela esteja viva, né? E ele vira para mim e fala assim, ô, irmã Margarete, você deixou uma criança febril em casa. Deus está mandando falar para você, pode participar da mesa à vontade. Fique à vontade. A criança já está curada e ela está brincando com as irmãs. Fique em paz. Que Deus é esse, né? Aí está aqui. Para mim, aquilo ali era uma novidade. Saber que Deus falava. Porque o que a pessoa que está lá fora entende? Deus está muito ocupado. Deus vai se preocupar comigo? Uhum. Eu sou alguém importante para Deus? Então, a gente não se acha importante. Deus está olhando para mim como? Né? Uhum. Hoje, nós sabemos que Ele anda do nosso lado. Mas, naquele tempo, eu não achava que Deus estava preocupado com a minha vida. Estava ligando o que eu fizesse. E foi aí que eu comecei a conhecer a Deus. Né? Fiquei lá, participei daquela refeição toda que teve culto, depois tomamos ceia, né? E eu fui embora já bem mais tarde. Cheguei em casa, a menina estava saudável, as meninas todas estavam saudáveis, estavam tudo brincando, tudo felizes, as meninas. E eu vi que realmente, falei, não é que Deus fala com a gente mesmo, né? E foi passando, fui para casa, comecei a ir para a igreja, né? Então, essa foi o início da minha conversão. E hoje eu falo que eu não conheço Deus de ouvir falar. Nesses anos de crente, porque eu tinha 27 anos para 28 na época. Hoje eu estou com 66 anos. Então, eu digo assim, eu digo com toda a convicção, eu não conheço Deus de ouvir falar, eu conheço Deus de andar com Ele. Porque nessa minha fase de transição de pessoa do mundo para a pessoa de Deus, para a pessoa cristã, né? Eu passei por muitos infortúnios. A rejeição do meu marido, na época, né, que ele bebia muito, muitas agressões, porque muitas vezes os maridos acham que a mulher vai para a igreja, vai atrás de pastor, mas a pastora da igreja era minha mãe. Eu estava indo atrás dela mesmo, né? Claro que eu estava indo atrás do pastor, era minha mãe, né? Mas ele não entendia, então eu sofria muitas agressões, passei por muitas situações adversas, passei um período de fome, eu com as 5 meninas, né? E foi um sofrimento muito grande os primeiros anos. Só que eu havia feito um propósito que eu nunca mais me desviaria. E eu comecei a fazer prova de Deus. E Deus começou a se mostrar para mim. Quando eu estava nesse período, eu fiquei passei um ano de fome, porque o meu marido, um dia eu fui para a igreja, e ele queria que eu fizesse tudo que tinha na geladeira para ele comer. Nós tínhamos feito feira e a geladeira tinha muitas coisas. E ele queria que eu fizesse um item de cada, tudo na mesa, né, para o chefe, né? E eu falei que não. Eu falei, não, a gente tem coisa na geladeira para semana, não é para comer de uma vez. Ele, você foi na igreja, por isso você não quer fazer? Ele jogou tudo fora. Eu morava no alto, minhas panelas foi parar tudo no meio da rua. Panela de pressão, arroz, tudo foi para a rua. Aí jogou tudo fora. No dia seguinte, quando eu fui para a consagração de manhã, Deus usou um vaso e disse assim, não tenho eu fruto da terra para ser pisado. Por causa do acontecimento de ontem, não fecho eu as portas, mas lacro. Lacro com ferrugem. E a partir daí eu comecei a passar. Deus fechou todas as portas. Eu tinha comércio, meu comércio fechou. Eu perdi tudo que eu tinha de financeiro, cartão, dinheiro. Eu fiquei 1 ano sem saber o que era R$1. Eu congregava nessa época na Assembleia de Deus, né, do Tietê. Eu andava com roupas boas porque, além de eu ser muito magra na época, né, ainda passando fome ainda para ajudar, eu era muito magra e eu tinha muita roupa de seda. E na época que eu era dona de loja, eu comprava aquelas roupas, né? Então, de tudo que eu tinha, sobrou a roupa. Então, eu andava bem vestida, até mais do que hoje. Eu andava na roupa da seda naquela época. Então, a aparência que eu tinha é que eu era rica, que eu tinha dinheiro. Ninguém sabia que eu passava fome. E naquilo ali que eu fui passando, essa situação, Deus ele deu um silêncio, assim. Um dia, chegando com a minha filha, culto do Dia das Mães, as meninas estavam muito bem vestidas, todas com as roupas bem rodadas, e a minha filha estava com uma roupa de farrapo. É o que tinha, né? Isabel. Hoje, vocês conheceram ela louvando na igreja. Isabel estava com um vestidinho feio, murchinho, né?
E quando foi na hora de fazer a apresentação para as mães, as meninas não deixaram ela participar. E ela foi para mim chorando, né? Ela não pôde participar por causa da roupa que ela estava. As meninas estavam tudo bonita, ela estava feia, então não deixaram ela ficar no coralzinho das crianças. As crianças são muito maldosas. Parece que não, mas criança é um bicho maldoso, né? E se os pais não ensinarem, tem quem ensine. Que criança tem que ser ensinada. Quando ela foi queixar comigo, eu fiquei brava com Deus. E eu disse para Deus assim, eu estou vestindo roupa de seda. E a minha filha está usando um trapo. Ou o senhor dá roupa para ela, ou então me dá trapo também para vestir. Porque eu tinha mesmo, mas as crianças não tinham. E elas iam com aquilo que tinha. O que Deus fez? Deus me ensinou a costurar. A minha sogra me deu uma máquina de presente, de costura, e a minha sogra começou a me ensinar a costurar roupa para as crianças. Eu fiz muita roupa para as crianças da igreja. Para a sobrinhada, as meninas lá, a Bárbara, a Bruna, né, a Thaís, as minhas meninas. Eu fiz muita roupinha de Maria Mijona para elas, porque era aquelas roupinhas, né, tudo comprida, né? Era o que se usava na época, se usava assim, né? Então eu fiz muita roupinha para essas meninas, muito vestidinho, muita sainha, muita blusinha. Mas ainda assim eu não era satisfeita com isso. Novamente uma prova de Deus. E Deus me manda fazer uma obra no interior. E eu não tinha dinheiro para ir para o interior. Era um casamento, eu não tinha dinheiro de condução. Deus usou uma pessoa e disse para mim assim, olha, se prepara, fique pronta, vou eu te levar, eu vou te levar. Não se preocupe. Todo mundo pegou ônibus, todo mundo foi embora, quem tinha carro foi de carro, e fiquei eu. Ficou eu e meu pai na casa da minha mãe. E nisso passa um tio, e ele diz assim, sobrou só vocês? Vamos comigo de carro. Deus falou que ele quer me levar. E eu fui de carro. Foi eu, a Isabel e o meu pai. Fomos de carro. Chegando lá, todo mundo tinha onde ficar. Eu não tinha. Eu fui a última pessoa do casamento que teve local para dormir. E a última, aí fui para a casa de uma tia, e essa tia disse para mim assim, vocês vão dormir no meu quarto. O quarto da minha tia tinha muitas imagens. E eu falei, tá bom. Deitei e dormi. Quando foi no outro dia, na hora do café, ela disse assim, como que foi dormir no meu quarto? Eu falei, normal. Ela disse, mas você viu lá, tem tanto, tem tal, né? Não vou falar porque não é conveniente. Eu disse, vi, mas qual o problema? Não fizeram nada, eles continuam lá, eu também não fiz nada para eles. A minha tia falou assim, olha, quantas pessoas já vieram na minha casa aqui cristãos, e eu deixei dormir no meu quarto e não quiseram por causa do que tem lá. Fui dormir, não teve problema nenhum. E por causa disso, a minha tia se converteu. Então, assim, ela começou a ver o cristão de uma outra forma através da minha atitude. Ela disse que muitos crentes já tinham ido na casa dela, ela tinha dado essa oportunidade dela dormir no chão da sala, para a pessoa dormir no quarto dela mais confortável e a pessoa não querer por causa das imagens. Eu não vi nada demais. Fui dormir, né? Então, para mim. Só que essa minha forma absorta de ser, sei lá, relaxada, não sei como é o nome que se daria a isso, né? Fez com que a minha tia visse o cristão de uma forma diferente. Uhum. Ela começou a ter mais confiança em mim. Tanto que eu morei um tempo até numa das casas dela, quando eu fui pastor em Jacareí. Morei numa das casas dela lá de graça um tempão. Até que ela mesma me arrumou uma casa melhor que eu morasse. Então, assim, a nossa atitude influencia muito na vida das pessoas. Né? E eu aprendi isso com a minha mãe. A minha mãe era uma pessoa, ela era pastora presidente da Bethesda, mas a minha mãe, ela andava de chinelinho no pé, brincando com todo mundo. Ela era bem gordinha, baixinha, né? E ela andava ali, arrastando aquele chinelo dela para baixo, para cima, contando piada, dando risada. Ela ganhava muita alma. Aquele jeito da minha mãe despojado, ganhava muita alma. Alegre, né? Era alegre, e ela sentava às vezes no meio dos padres para conversar, e os padres falavam para ela assim, missionária Elzira, como é que está a sua santidade? Ela dizia assim, a minha santidade, a minha auréola de vez em quando cai, quando ela cai eu dou um tapa, ela volta para o lugar. Né? Ela dizia assim com os padres. E os padres se divertiam com ela. Ela era muito respeitada.
Era incrível. Se alguém passasse qualquer problema, podia ser aonde for, em Minas, Jacareí, São José, onde fosse que alguém tivesse um problema, buscavam ela. Ela era muito requisitada. Mulher simples, ganhadora de almas. Tem uma família, que eu creio que o Êndolo vai ver, o Êndolo era filho, na época ele era pequeno, a mãe dele estava desviada. E o pai era um homem muito opressor e não deixava ninguém na casa dele, ninguém. Se chegasse no portão e ele visse que era crente, ele batia a porta na cara, não deixava entrar. Mas a minha mãe, ela tinha o jeitinho dela, né? Deixamos as Bíblias na igreja, vamos para lá. Bateu na porta, ela disse assim, a Dona Maria mora aqui? Queria conversar com ela. Ele olhou para a minha cara, olhou para ela, a gente não estava com cara de crente, acho que a gente não tinha cara de crente. Ele disse, pode entrar, vocês são amigas dela? Somos, ela mulher nem conhecia a gente. Somos. E minha mãe entramos, eu fui para a cozinha com ela, falei para ela que nós éramos da igreja, né? Ela ficou meio assustada, porque ele nunca deixou ninguém entrar na casa dele. E aí a minha mãe senta com ele no sofá, e o meu pai era mineiro, e esse homem também era mineiro, seu Zé. E minha mãe começou a falar de Minas e contar prosa. E ficaram proseando a tarde inteira. Deram muita risada a minha mãe com ele. Quando foi hora de ir embora, serviram um café para a gente, nós nos alimentamos ali com eles, e minha mãe sempre dando risada, contando, né, o jeitinho dela. E na hora de ir embora, ela disse assim, podemos fazer uma oração? Aí o seu Zé disse assim, vocês são crentes? Estamos, eu sou pastora, minha filha é pastora. Ele disse, não parece? E não é que eu gostei demais de vocês? Onde é a igreja de vocês? Minha mãe falou, é aqui, do lado da sua casa. Ah, Maria, se você quiser ir lá, pode ir. Vai. E foi assim que nós fizemos amizade com essa família. E ganhamos a família toda para Jesus, né? Hoje todos os filhos dela são casados, tem as noras, e já tem os filhos. Ela também dorme no Senhor e ele foi vítima do Covid. Ela foi vítima do câncer, né? Uns anos atrás, e ele foi vítima do Covid, uma das vítimas do Covid. E os filhos dele são uma bênção, né? O caçulinha dele, que é o Êndolo, esses dias a gente conversou pela WhatsApp, um menino formado, uma bênção também, né? E eu vou dizer para vocês, foi família ganha através de quê? Da forma despojada da minha mãe. Testemunho diferente, né? Diferente, muita gente fica esperando que ser crente, né, é ser aquela pessoa mal encarada, aquela pessoa que até para orar faz careta, né? e isso fecha as portas. Quando encontra pessoas diferentes, abre, né, as portas, abre porta. A Igreja Bethesda, ela está 30 anos naquele local lá, naquela região? Sim, nós tivemos a primeira igreja num bairro próximo, ali, só que tinha muita enchente e tudo. E depois a irmã Melinha, ela nos deu um pedaço do terreno dela para construir uma Bethesda. Ali já tinha, onde foi construída a primeira Bethesda mesmo, que foi sede própria, né, que era própria, mas era da irmã Mélia. Já tinha sido 2 igrejas, já tentado levantar a igreja ali, só que as paredes caíam. E quando o Senhor nos deu aquele lugar, nós construímos, né, o salão, meu marido fez o salão, bateu laje, fizemos tudo. Era uma igreja pequena, mas foi uma igreja muito abençoada. Foi o início mesmo, de verdade, né, da Bethesda. O primeiro tempo próprio foi ali. E ali no Jardim dos Francos, onde nós tivemos a primeira igreja, nós ficamos acho que 4 ou 5 anos ali. O chão era de vermelhão, né? Era uma igreja comprida, e a obra ali foi muito grande também, porque antigamente tinha o Cabo Sul, e tendo o Cabo Sul, nós começamos um programa no rádio. Eu e a missionária Suelif tínhamos um programa na Rádio Adonai. E era subir aquele morrão, né? Depois tivemos também um programa na Rádio Free, da época, que foram fechadas porque não eram legalizadas direito, né? Rádio Pirata. Mas nós tivemos 2 programas, tanto na Adonai como na Free. E nesse período, as pessoas nos ouviam, né? E Deus revelava muitas coisas através do programa.
muita gente nos conhecia, até que quando nós abrimos a primeira igreja ali embaixo, né, no Jardim dos Francos, e as pessoas começaram a ir para a igreja. As minhas filhas, Laura e a Priscila, tinham um programa para criança, que elas diziam, agora vamos arrastar o sofá, vamos dançar, e aí colocavam aquelas músicas de criança bem animada, né? Então a igreja começou a encher, e a primeira coisa que nós tivemos foram crianças. Eu falo que até hoje eu fui a professora que teve mais criança na Bethesda, porque eu tive uma média de 50 crianças no meu grupo. Eu não tinha adulto na igreja, só tinha criança. A partir das crianças começou a vir os pais, e a igreja começou a prosperar. E aí, com o programa na rádio, a igreja começou a prosperar naquele local. Né? Vocês devem ter visto algumas fotos lá no nosso painel, essa festa de 30 anos. E ali nós conhecemos algumas famílias. E essas famílias hoje não estão na Bethesda, porque quando o Cabo Sul virou a avenida, né, que hoje é na Jardim Souza, quando ele virou a avenida, aquelas famílias migraram para São Mateus, São Miguel, foram esparramadas. Né? Então, muitos deles estão lá. Algumas famílias continuam conosco na nossa igreja de São Mateus, né? A pastora Ciane era desse tempo, desse lugar, está conosco até hoje. Algumas famílias estão até hoje e outras não. Vão crescendo, vão casando, vai mudando de cidade. Temos a Silvani, que é a nossa amiga até hoje, né? Uma irmã que também era desse período, só que hoje ela mora em Belo Horizonte, né? A gente ainda mantém contato, que é uma família abençoada também até hoje. Então, assim, nós temos uma história bem longa de trabalhos, né? Era um lugar abençoado que a padaria, na época, tinha uma padaria que ela mandava uma caixa de pão quase todo dia para a igreja, 100 pãezinhos. Aquelas crianças iam para a igreja, tomavam café na igreja, né? Dali aquelas crianças saíam dali alimentadas. Nós começamos a receber muita doação de roupa. Depois a irmã nos deu um chuveiro, a irmã Edith, ela nos deu um chuveiro. Aí aquele chuveiro nós colocávamos lá 4, 5 crianças de cada vez para tomar banho. Tinha criança que quando a gente ia devolver para a mãe dizia assim, não é meu filho não, está muito branco. Porque eles ficavam embaixo da água lá, sabe, tomando banho e saíam totalmente transformadas as crianças. E a gente penteava o cabelo das crianças, tirava piolho das crianças. E depois a gente ensaiava eles para cantar no culto. Então fazia um trabalho completo ali. Então foi uma igreja assim que ela teve uma obra social muito grande. De todas as Bethesda, eu acho que foi a maior. Hoje nós não temos esse trabalho. Mas por quê? Hoje não temos mais aquela carência. O povo hoje cresceu financeiramente, fizeram faculdade, os filhos fizeram faculdade. Muitos mudaram daqui mesmo também, dessa turma toda, né? Então, assim, houve uma prosperidade. Não há mais aquela necessidade daquela época. Então, naquela época, era uma necessidade muito grande, de roupa, de calçado. Nós mesmos não tínhamos nem como pagar aluguel. Era Deus que pagava, porque o Senhor falava para minha mãe assim, vou eu colocar o envelope nas tuas mãos. Minha mãe dizia, Senhor, o Senhor mandou a gente alugar o salão. Eu falava assim, não se preocupa, eu vou pôr o envelope nas tuas mãos. Aí passava alguém e dizia, Senhora, Deus mandou dar meu dízimo aqui. Tem gente que fala hoje que é contra o dízimo. Sem o dízimo, as igrejas não pagam aluguel. Sem o dízimo, as ofertas, as igrejas não conseguem. A igreja é como uma casa. Eu falo isso para o povo. Tem as contas. Né? Tem as contas. A nossa família era assim, você tem sua casa e seus filhos. Quando cada um trabalha, cada um dá uma parcela, ajuda dentro de casa. A igreja, cada um que dá o seu dízimo, está cooperando para que a obra cresça. Ele não é ali para alimentar pastor. Se tiver algum pastor que está sendo alimentado, é problema dele. Mas a obra de Deus, ela necessita para crescer. Se ela não cresce, vai crescer como? Sem dúvida, tudo é dinheiro. Né? Tudo vai dinheiro. Né? Não tem nada que seja de graça. Mas as pessoas têm uma visão deturpada disso. Né? Uma visão errada. Acha que tudo que se o pastor comprou um carro, é com o dízimo. Não é. O pastor trabalha. Né? Todo mundo tem seu salário, todo mundo trabalha. Né? A igreja não, a igreja precisa. Para quê? Porque ela tem pessoas para alimentar, ela tem pessoas para visitar, ela tem uma outra cidade para ir. A igreja precisa ter um movimento e ela precisa ter o financeiro dela. Né? Então, essa parte aí também não vou mais entrar, não quero mais adentrar em detalhe, porque cada um sabe dos seus problemas. Né? Com certeza. O que
que marcava a igreja nessa época? Porque a gente via, né, fazem já 48 anos que eu sou evangélico. Quando eu fui para a igreja, eu tinha 6 anos de idade. E a gente via muito milagre, a gente via muitas bênçãos acontecerem, né? E hoje a gente até vê, mas assim, as coisas não estão mais como era antigamente, né? Eu lembro que os pastores eram marcados por sinais, né? As igrejas eram marcadas pelas bênçãos que aconteciam, aqueles milagres que aconteciam. O que acontecia nessa época? Eu acho que a vaidade. Na minha opinião, é a vaidade. Porque aquelas mulheres do tempo que eu fui... Era isso que eu achava que era ruim ser crente. Porque elas usavam vestidos compridos, não usavam maquiagem, não pintavam unha, não cortavam cabelo, né? Mas elas tinham um poder de Deus sobrenatural. As famosas mulheres do coque. Na verdade, às vezes coque, rabo de cavalo, mas assim, né? Mas eram mulheres simples de vestimenta, mas ricas no poder. Eram mulheres... Olha, o grupo da minha mãe, quando eu fui para ele, eu tinha 18 anos na idade. O grupo que a minha mãe andava na rua era irmãs de um pouco de cada igreja. Antes de sair, a Betesda ainda não tinha nascido. Quando foi um dia, Deus deu o nome Betesda, na casa da missionária Geni. Nós fomos fazer uma campanha na casa dela, e lá Deus mostrou para uma irmã um tanque chamado Betesda, aonde ele mergulhou 18 irmãs dentro. Tinha muita gente na casa de pastor, né? Estava lotado de gente, mas o senhor selecionou 18 pessoas e a irmã via aquelas pessoas sendo mergulhadas. E ela foi dando nome das pessoas que eram mergulhadas no tanque e saíam, que eram as pessoas que começariam o Ministério Betesda. Ali era o Grupo Betesda, né? Porque o Grupo Betesda era formado de irmãs que faziam campanha nos lares. E essas irmãs se uniram e começaram o trabalho nos lares. Ao entrar nos lares, o diabo não ficava. Ele podia se esconder onde for, na caneta, no lustre, no copo. Ele não tinha esconderijo. Aonde essas mulheres entravam, ele era identificado. E as famílias eram libertas. Então, eu acredito que hoje, primeiramente, hoje nós temos redes sociais, a gente tem uma mordomia muito grande, né? Que não tínhamos naquela época. Ao contrário, hoje a gente fala jejuar, que ele deveria passar fome, porque não tinha. E eram mulheres que passavam privações, mulheres que apanhavam do marido na época, mulheres que sofriam muito, mas elas eram agarradas a Deus. Nós saímos para fazer as campanhas 8 horas da manhã e voltávamos 6, 7 da noite. Nós só tínhamos um espacinho para ir para casa correndo, pôr as crianças na escola. E enquanto eles estavam na escola, a gente estava na obra. Terminava a obra, nós corríamos para pegar as crianças da escola às 6 horas. E aí sim, aí ia para casa, cuidar deles, fazer janta. E ir para o culto à noite ainda. Era assim que fluía, por isso que os maridos ficavam bravos. Né? Era assim que fluía. Mas era muito poder de Deus. Eu não vejo também hoje isso mais. Eu acredito que a vaidade é que entrou para atrapalhar um pouco. A vaidade não é só a maquiagem, o corte de cabelo, né? A forma de se vestir. Tem muitas coisas hoje que são envolvidas nisso. E outra, hoje as pessoas não estão preocupadas com o que é de Deus, estão preocupadas com o que é seu. Eu não vou ajudar porque eu tenho uma casa para manter. Eu não vou no culto hoje porque hoje tem um jogo de futebol. Eu não vou fazer, eu não vou ajudar o pastor a levar pessoas do trabalho porque eu já tenho um outro compromisso. As pessoas hoje não são dedicadas a Deus como elas eram. Não tem aquele se dar, né? Não, se dar na obra, exatamente. Se gastar na obra. Isso, não tem. O crente hoje ele é acomodado, ele está bem de vida, ele tem casa, ele tem comida na mesa, ele tem roupa boa para vestir, tem sapato bom no pé, entendeu? Hoje ele pode ele vai para a praia, ele vai para o cinema, ele vai no shopping, hoje ele faz festa de aniversário contratada, que gasta aquele buffet caro, né? Então hoje ele tem uma modernidade e uma prosperidade que ele tem condição de fazer isso. Não estou dizendo que é ruim, sim. Não é. Mas que acaba atrapalhando isso, o outro lado. Né? Mas quando se fala assim,
vamos fazer tal coisa? Não pode. Ele nunca pode. Então, hoje, o que se vê é isso. O não pode, eu estou ocupado, eu tenho um compromisso para fazer. O compromisso de Deus não é mais prioridade. E naquele tempo dessas mulheres que nós conhecemos, Deus era a prioridade. Podia apanhar do marido 7 horas da manhã, 8 horas estava na campanha. Entendeu? Podia o marido trancar para o lado de fora, elas dormiam na rua, mas estava no culto. Elas não perdiam o culto. E não é que perdia o culto da igreja delas, não, era de qualquer lugar. 8 horas da manhã estava na sua casa, 9 estava na casa de outro, 10 estava na casa de outro, e o dia ia transcorrendo de culto em culto. Entendeu? E quando chegava a noite, filho, era só o poder de Deus. Eu lembro quando a minha família se converteu, quem foi para a igreja primeiro foi minha mãe, uma irmã, e ela visitava, sozinha. Ela não tinha outra companheira, ela era sozinha na igreja. Ela fazia esse trabalho sozinha. E as irmãs que iam se convertendo, ela visitava no outro dia. Né? Então, assim, lá tinha culto de domingo, na segunda-feira ela ia visitar. Se tinha alguma coisa acontecendo, ela fazia campanha de 7 semanas, e ela fazia sozinha. Essa mulher, assim, ganhou quase a igreja toda, sozinha. Mas era poder de Deus. Então, é isso que hoje eu sinto falta. Eu digo, às vezes eu falo para as filhas dessas mulheres, né, que eu sou uma delas, e as filhas delas estão comigo lá na igreja. Netas estão comigo, embora o senhor já tenha recolhido algumas, mas as netas permanecem, né? Eu falo, nós não chegamos aos pés delas. Uhum. Nós precisamos buscar mais a Deus, para quê? Porque o que Deus pôs no meu coração? Nós não chegamos aos pés delas, mas nós podemos ser melhores que elas. Uhum. Então, Deus está mudando a história também da igreja hoje. E uma coisa que eu observei, que eu fiquei muito tempo sem visitar pessoas, né? Visitar igrejas. Esse período de luto meu durou muito tempo. A minha filha faleceu em 2020. A minha mãe, minha filha e meu cunhado, os 3 faleceram no mesmo ano. Então, esse luto ficou durante 3 anos. Uhum. Então, nós estamos em 2024. Então, esse luto terminou praticamente no começo desse ano, de 2024. Mas você esqueceu? Não é esquecer, é dar um basta no luto. Uhum. Porque 3 anos de luto, a Bíblia diz 1 ano de luto. Pode ver que na Bíblia está escrito que é 1 ano de luto. Né? E eu vivi 3 anos de luto. Então, embora eu tenha feito outros trabalhos, continuei fazendo visita, fizemos muitas pregações online, né? Mas eu fiquei um pouco esquiva dos trabalhos. E, principalmente, parei de visitar igrejas, que era uma coisa que a gente fazia muito, eu parei. Uhum. Eu só ia na minha igreja e da minha igreja para casa. Então, eu fiquei restrita aos trabalhos. E, do momento que eu dei um basta no luto, que o Senhor me visitou e perguntou para mim, até quando você vai ficar assim? Uma noite o Senhor me visitou. O Senhor perguntou para mim, até quando você vai ficar de luto? Até quando? Essa palavra dele, até quando, me acordou. Porque realmente, até quando eu ia me manter daquele jeito? Eu já não sou nova. A vida se vai pelo vão dos dedos, né? Quanto tempo mais eu tenho nessa terra? Quanto tempo eu vou desperdiçar mais? Então, é agora ou nunca. Porque quanto mais idade nós temos, nós sabemos que o corpo enfraquece. Então, eu tomei uma decisão de dar um basta no luto. E, a partir do momento que eu dei um basta no luto, Deus começou a levantar pessoas para estar comigo. Através do meu irmão, pastor Maurício, ele é uma pessoa que visita muito, prega muito nas igrejas, ele é uma bênção, Maurício. Então, assim, eu olho para ele, eu admiro o jeito dele. Uhum. Eu não sou igual a ele. É diferente. E com isso, através dele, eu comecei a conhecer pessoas. Comecei a voltar a frequentar outros trabalhos, né, de outros pastores. E comecei a ver que ainda existe pastor bom, ainda existem pastores que não são corruptos, ainda existem pessoas que fazem a obra de verdade, existem pessoas que estão aí lutando para libertar pessoas. E eu comecei a conhecer de novo essas pessoas. Então, começou a mudar a minha cabeça. Porque, para mim, na cabeça da gente, você fica olhando só o que é ruim no nosso meio. Porque nem tudo é flores, né?
E quando você só olha o que é ruim, você para de enxergar o que é bom. Quando eu dei o basta no luto, que eu fechei, que eu parei de olhar só o que era ruim, eu voltei a enxergar os que eram bons. As portas vão se abrindo. E eu comecei a conhecer pessoas maravilhosas, pastores, que nem você, né? Você eu conheci agora nessa leva nova, né? Sua esposa, o Marcos Peu, a esposa dele, né? A Dulce. Então, assim, e fora outros, né? Que eu chamo de pastor, não sei nem o nome, mas é gente boa, né? Tem pastor que eu falo que parece meu filho, que a gente se identificou tanto, sabe? O pastor Felipe, ele é um pastor novo, mas quando sentamos na mesa para conversar, a gente ri muito. E eu falo que ele é meu filho, tanto que traz um pouco de ciúmes dos membros da minha igreja, porque eu falo que o Felipe parece meu filho, porque a gente se identificou muito e conversamos muito. Né? E outros pastores também. Não eu vou falar nome de todos, né? Posso deixar alguém chateado que eu não vou falar nome. Mas, assim, eu comecei a conhecer pastores bons. E pastores que eu comecei a olhar com olhos bons. Né? E foi isso que acabou de encerrar a minha fase de luto. Eu fiz uma pregação, logo que minha filha faleceu, que chama Síndrome do Ninho Vazio. Eu dediquei essa pregação a todas as mães que perderam seus filhos na pandemia. Ela teve muita visualização, ela teve um chamado muito forte, né? Hoje ela está esquecida lá no Facebook, mas foi algo que foi do coração. Eu senti essa síndrome do ninho vazio. Quando você vai enterrar um filho, você não pode tocar nele. Simplesmente ele sai da sua vida assim, nada. Uma pessoa que entrou na sua vida, que você criou, que você acalentou, que você teve ela com você tantos anos, de repente ela simplesmente, como se do nada, desaparece. Isso foi a pandemia. A pandemia pegou pessoas e desapareceu com elas. Como se elas tivessem sido um pré-arrebatamento. Porque é como se fosse. Porque você não viu no caixão, você não velou, você enterrou um pedaço de madeira, mas você não viu a pessoa. Então, isso trouxe uma dor muito grande. E eu creio que muitas mães ainda hoje sofrem com isso. Acaba não fechando o ciclo, né? Não fecha o ciclo. Porque quando você passa pelo luto, mas você enxergou, né, a pessoa no caixão ali, né, fez aquela parte do velório, tudo, aquilo fecha um ciclo. Emocionalmente falando, né? Fecha o ciclo. E essa época da pandemia foi grave, muito grave, porque os ciclos não eram fechados, justamente por isso. Exatamente. Então, essa síndrome do ninho vazio foi uma das minhas pregações. Eu não sou muito de pregar em rede, né? Mas foi uma das pregações que eu fiz. Teve um compartilhamento muito grande, porque atingiu muitas pessoas. O que eu sinto até hoje é o que muitas mães ainda estão sentindo. Eu consegui me manter, por quê? Porque eu sou uma serva de Deus. Embora eu fiquei brava com Deus um tempo, um período, revoltada, mas Deus nunca me corrigiu, Ele nunca foi grosseiro comigo. Ele poderia ter me fulminado. Ele poderia ter sido um carrasco para mim, eu poderia ter sofrido. Não, ao contrário, Ele nunca me deixou faltar nada, Ele me sustentou, trouxe pessoas para conversar comigo, me visitou nas madrugadas, né? Ele falava comigo nas madrugadas, embora ele não fazia promessas. Simplesmente ele me tratou. Ele não levou em consideração a minha brabeza, né? Mas ele levou em consideração a filha dele. Eu era filha dele também, né? Então Deus ele me tratou com carinho. E esse carinho de Deus, muitas pessoas não têm. Por que não tem? Porque Deus não gosta delas? Não, porque elas não se abrem para Deus. Acha que Deus é um ser... É aquilo que eu pensava no começo. Que Deus é um ser que não olha para a gente. Se não fosse Deus, nós não estaríamos aqui. Nós somos sobreviventes, né? Deus nos poupou, na verdade. É para quê? Para que nós pudéssemos entender alguma coisa. Hoje eu penso diferente, né? Hoje, graças a Deus, o luto... eu continuo sentindo, é claro que eu sinto falta da minha filha, minha mãe, né? Meu cunhado era um pastor, uma bênção de pastor. A última vez que ele pregou na nossa igreja, o pastor Nelson, ele estava orando pelos membros, né? Porque ele era um homem que Deus usava muito em revelação, então os membros gostavam dele, né? E faziam fila para ele orar. E ele estava orando e Deus me mostrou o espírito da morte. Eu não falei nada para ninguém, eu pensei. E eu gosto quando Deus revela pensamento. Eu pensei, eu vou morrer.
porque eu fiquei com sequelas, né? Ele vira para mim e diz assim, você não vai morrer. Para ele. A morte que eu vi naquele culto, era ele. E ele disse para mim, não é você que vai morrer, você ainda tem uma jornada longa para caminhar. Mas como que ele sabia? Eu não falei nada, né? Deus mostrou para ele aquilo que estava no meu pensamento. Né? Eu havia pressentido. E depois, logo, depois da minha filha, ele partiu. Trouxe muita dor também, que era uma pessoa de Deus assim. Olha, ele era um menino excelente, novo ainda, né? Mas, são coisas que vão ferindo a gente na nossa jornada. Pastores, eu como pastora, nós somos muito feridos. Somos feridos por as coisas que nós passamos dentro da nossa casa, somos feridos por familiares, somos feridos, às vezes, pelas consequências do nosso trabalho, né? Muitas vezes a gente não é compreendido. Muitas vezes você quer obedecer a Deus, você obedece a Deus e as pessoas falam assim, que Deus falou nada. É você. Você é a bambambam da história, né? Que Deus está nem aí com isso. E Deus está. É interessante que Deus ele tá nas coisas que nós fazemos, nas mínimas coisas que nós fazemos. E muita gente não obedece a Deus porque não entende isso. Se todos nós cristãos entendêssemos de verdade o que é Deus, bem que eu luto, viu? Eu já tentei compreender Deus, mas não dá para compreender. Porque Deus é assim, quando você pensa que aquele negócio está errado, ele acha que dá certo. Quando você acha que o negócio está certo, ele acha que está errado. Então, como que você vai compreender um ser que é incompreensível? Sim. Tem que deixar, eu falo assim, deixa na mão de Deus. Deus faz só ele mesmo. É só ele. Se ele quiser fazer, ele faz. Se ele não quer fazer, ele não faz. Se ele achar que deve ser feito, né? Esses dias eu reformei o altar da nossa igreja. Eu fiquei preocupada. Porque o antigo altar era branco. Era a ordem dele. E eu fiz amadeirado. E uma pessoa disse para mim assim, eu sentado olhando aquele trabalho sendo feito, uma pessoa disse para mim assim, era para ser branco? Era. Dessa vez. Aí aquilo me causou uma preocupação. E eu falei, e se Deus mandar trocar? Bom, estava preparada psicologicamente para Deus levar alguém lá e dizer, olha, não quero, porque Deus faz isso. Não quero. Mas aí eu comecei a ficar incomodada. Mas quando terminou tudo, que as meninas da minha igreja, que são uma bênção de meninas, né, foram lá, deram um talento na igreja, limparam tudo, e os rapazes foram lá e montaram o altar, colocaram os instrumentos, quando olhei aquilo, eu fiquei tão maravilhada. Deu uma paz tão grande. Sabe? Eu senti sei lá, eu achei aquilo tão lindo. E eu falei, não, Deus aprovou. A paz é o árbitro, né? Eu falei, não, aquela sensação que eu tive, aquele choque, quando eu entrei na igreja, que eu vi aquilo brilhando, porque parecia que o altar brilhava. Aquele brilho que eu vi ali, ele ainda não estava pronto. Ainda faltava algumas coisas, né? E eu vi o brilho. Então, aquele brilho que eu vi, eu reconheci que Deus havia aceitado. Entendeu? Então, assim, a gente, quando faz as coisas para Deus, tem que ter muita atenção. Se todo mundo pudesse compreender Deus, assim, um pouquinho só que fosse, todo mundo ia ser crente. Porque, olha, como diria o mineiro, Deus é um trem de mão. Né? Ele é amoroso, ele é cuidador, ele é bondoso, ele é generoso, ele supre as nossas necessidades. E uma ordem que eu recebi de Deus foi assim, se fizer a minha vontade, não te falta nada. Se me desobedecer, vai te faltar tudo. Você acha que eu sou louco de desobedecer a Deus? De maneira alguma. Para mim, não importa o que ele mande. Vai ser feito. É isso. E nesse tempo novo agora, né? 30 anos, é um marco na igreja, né? E quais são os planos agora, os projetos agora, a partir de agora? Olha, até uns 4 meses atrás, eu não tinha planos. 4 meses. Mas 4 meses atrás, eu estive na nossa igreja de São Mateus e lá Deus me deu um direcionamento. Eu entrei
como é que se diz? Eu comecei a voltar a ficar sob o comando de Deus. Sim. É uma sensação muito estranha, sabe? Porque, de repente, parece que a sua vida vira de ponta cabeça. Uhum. E lá, o Deus me deu um direcionamento. E ele, a partir daí, ele começou a me visitar nas madrugadas e dar ordens. Eu quero assim. E uma das ordens é o crescimento da igreja. Que até aí eu queria ficar só naquela, sabe? Tá bom demais, vamos deixar ali. O povo é pequeno, mas é um povo feliz, um povo alegre, um povo abençoado. Eu falo que igreja tem que ser feliz. Uhum. Hoje nós nós não vivemos o tempo da igreja escrava. Que você entrava na igreja e se você não podia rir, que era pecado, você não podia fazer nada, que era pecado, você não podia prosperar, que era pecado, tudo era pecado. Mas eu olho para Deus, um Deus alegre. Eu olho para Deus, eu vejo em Deus a alegria. E eu quero que a minha igreja seja uma igreja feliz. Então é o que eu falo para eles, vocês têm que ser felizes. Agora vamos precisar ser felizes e cheios do poder. Agora precisamos buscar mais a Deus, né? Então o projeto para a Bethesda, agora para passar dos 30 para os 31 anos, é nós nos entregarmos mais a Deus, né? Parar um pouco de festa e buscar mais o lado espiritual. Porque às vezes a gente faz tanta festa, né? Um mês é uma festa de um grupo, outro mês do outro, mês do outro. A gente vive em festa, vive com a mente ocupada nas festas. E o que Deus me deu foi isso. Dar um break, né? Vamos brecar um pouco as festas, dar um stop ali, e vamos buscar o espiritual. E abrir novas igrejas. O Senhor me deu uma ordem de abrir mais 7 igrejas. Temos condição? Não. Temos dinheiro para isso? Não. Sei para onde vai? Também não. Abrimos uma esses dias, lá no Jardim Brasília, pequenininha, e eu relutando de abrir. A nossa igreja não é grande, né? Você viu lá, ela não é uma igreja de porte grande. Mas é uma igreja bonita, né? Tá bem preparada, é uma igreja preparada. Bem equipada, ela tá bem. Aos meus olhos, ela está bem. E lá no Jardim Brasília era um salão pequeno, é um salão pequeno. E eu não queria. Eu falei, eu acho que não. Eu fiquei enrolando o rapaz lá do salão. Aí eu falava para ele assim, se for para ser Bethesda, tem que ser branco. Aí ele pôs o piso branco, fez a parede branca. Aí fez tudo branco, e eu falei, ai meu Deus, eu vou estar fazendo tudo igual eu estou falando, né? E eu não quero. Eu não queria falar para ele que eu não queria. Estava com dó de falar, né? E ele fazendo tudo que eu falava. Eu pondo dificuldade e ele foi fazendo. Então, um salão pequenininho, todo branco, piso branco, parede branca, e está lá. Aí eu chego em São Mateus, nessa festividade, e Deus usa um vaso e diz para mim assim, pega, é minha. Eu quero aquele lugar. Não olhe para a aparência, olhe para as almas. Deus, que enrascada, né? Aí eu fui até o dono do salão, falei que eu ia ficar, né? Temos uma pequena montagem, né? Está bem desprovida de tudo ainda, né? Praticamente não tem nada, é como se fosse um ponto de pregação. Mas nós já temos 7 almas. E já são membros, né? Estamos com 2 meses de igreja, 7 almas membros, né? E algumas pessoas que já tinham ido já começaram a falhar, já vão começar as visitas. Né? Jardim Brasília é para que lado? É lado de Taipas. Ah, tá. Subindo a Cantinho de Sampaio. Sei. Então nós estamos ali. Essas 7 pessoas que já são membros, são pessoas ativas, gente boa, sabe? Gente que tem projetos. Não, vamos para um monte, porque vamos fazer, vamos acontecer. Olhando, falei, gente, o que Deus faz? Vai direcionando. Vai né? direcionando. E eu estou feliz de estar lá agora. A igreja que eu não queria, né? Aí, para não ser tudo branco, eu peguei e fiz o púlpito meio rajadinho, assim. Quebrou um pouco o branco do lugar. Mas foi muito legal, sabe? Então, assim, é o lugar? Não. As pessoas. Porque o lugar é pequeno, mas é gente de coração grande. Sim. Então, é isso que a gente, às vezes, não visualiza na hora que Deus dá uma ordem. Estamos aí, vamos aí. Mais um pouco a gente abre mais uma e vamos tentar cumprir o que Deus mandou. É claro que não é de um dia para o outro, né? Não temos cacife para isso, mas Deus vai prover. Ele proveu até aqui. Se ele mandou, se a casa é dele, ele vai fazer. ele paga a conta. Exatamente. Né?
Ele vai pagar a conta como? Ele vai mandar pessoas para ajudar. Né? Pessoas que são compromissadas com a obra. Uhum. E é isso que eu entendo de Deus. Né? Porque quando o Senhor nos deu a ordem de construir esse templo que nós temos hoje, é no quintal do meu pai. Você me perguntou isso, eu nem sei quanto tempo eu tenho ainda para descrever esse início dessa Bethesda sede. Uhum. Né? A sede deveria ser muito grande, não, é uma sede pequena, mas é a nossa sede. Eu tinha ainda 28 anos nessa época, o meu pai estava separado da minha mãe e morava num sítio. Meu pai foi visitar a gente na casa da minha mãe. Ele era separado da minha mãe, mas não era separado dos filhos. Meu pai foi um super pai, paizão. Amoroso, ele não era legal com a minha mãe, mas com a gente ele era legal. Né? Mas também não era legal porque era ciumento. Minha mãe era uma novinha bonitinha, né? Então ele tinha ciúme. Mas assim, e depois minha mãe virou crente, aí acabou de estragar para ele, né? Uhum. Ele morava nesse sítio. E Deus já havia me mostrado essa igreja, do jeito que ela é hoje. Aquelas janelas na posição que estão, os bancos de mogno, 12 cadeiras no altar, porque nós éramos 12 mulheres de Deus ali naquela época, né? 12 cadeiras. E naquele período não tinha piso frio. Há 30 anos atrás era taco. Não tinha cerâmica. E se tinha cerâmica, era alguma coisa para rico. Pobre não tinha condição. E eu andei descalça dentro da igreja, pisando num piso gelado. Eu sabia que era piso gelado. Não identifiquei com o piso, se era mármore, o que era. Na época eu não identifiquei. Eu havia chegado de uma igreja e quando eu entrei no quintal, que eu olhei para cima, eu andei na igreja. Foi questão de minutos, segundos até. Mas eu andei nela como ela é hoje. E nós não tínhamos igreja ainda. E eu fui até minha mãe e falei, mãe, Deus vai dar para nós uma igreja grande, uma igreja assim, assim, assim. E aquilo ali para mim já era gigante, né? Minha mãe disse, tá assim não. As coisas não são assim que funcionam. E começa sempre pequeno. Eu falei, imagina, mãe, Deus já me mostrou, já tem até banco de mogno. Para quem não tinha nem o que comer, banco de mogno. Era uma coisa astronômica. E nisso meu pai chega para nos visitar. Eu disse para o meu pai assim, meu pai falou assim, eu preciso te contar um negócio, mas você não vai acreditar. Eu falei, conta que eu acredito. Né? Sempre fui assim, desse jeito, brincalhão. Você fala aí, pai, eu acredito. Não, você não vai. É uma coisa grave assim. Eu até agora, eu não estou acreditando, você vai acreditar? Eu falei, não, pai, conta. Aí ele disse que ele estava deitado e meu pai fumava, né? Ele disse que acendeu o cigarro no meio daquele breu todo. Você sabe que sítio é breu, né? Breu mesmo. Ele disse que acendeu o cigarro e ele puxava o cigarro, então ficava só a brasinha do cigarro. A única coisa de luz que tinha. Ele disse que, de repente, na parede do sítio, abriu uma janela. Ele falou assim, e meu pai descreveu assim, era uma janela com a luz do sol do meio-dia. E na janela apareceu um homem com paletó branco, camisa branca, gola de padre. Mas eu não vi o rosto dele, porque o rosto dele brilhava como o sol. Ele disse assim, vai falar com a tua filha, ela vai te pedir algo e você vai aceitar. Aí eu disse, pai, eu acredito, porque eu tenho algo para te pedir mesmo. Você acredita que Ele falou assim, olha, o susto que eu levei foi tão grande que até hoje eu não sei onde foi parar o cigarro. Ele disse que jogou o cigarro longe, que ele não sabia onde que aquele cigarro foi parar. Eu disse, acredito, porque eu quero pedir para o senhor para deixar eu construir a igreja aqui em cima. A igreja para a mãe. Eu dizia para minha mãe, né? A igreja para minha mãe. E pode. Mas que eu tinha dinheiro para comprar um tijolo, se quer? Claro que não. Mas Deus mostrou. Então, agora... Eu já estava cheia de fé naquela época. E ele falou assim, eu deixo. Meu pai odiava crente. Meu pai não suportava crente. Meu pai metia bala em crente. Meu pai sacava o revólver e metia bala, de verdade, literalmente. Meu pai deixou eu fazer. Logo após essa situação, passou mais um período, meu pai falece. E aí, meus irmãos acharam que a igreja nunca ia acontecer. Mas Deus colocou aquela chama no meu coração tão grande. E nós começamos a fazer vaquinha, fazer
juntar um pouco de dízimo dos irmãos, ofertas assim, dos irmãos que andavam com a gente, e começamos a fazer a fundação da igreja. E Deus me mostrava em revelação a fundação. Então, eu fui a engenheira, a arquiteta, e o Senhor foi me dando em visão como deveria ser feito, e eu falava para o pedreiro, para o meu marido também, eles faziam conforme eu falava para eles. Prejudiquei um pouco a minha irmã, que morava na casa de baixo, tudo, né? Mas quando passou um tempo, nós fomos embargados. A obra foi embargada. E nesses muitos anos embargado, meu marido falece. Do falecimento dele veio um seguro para minha mão. Desse seguro veio a continuidade da construção da igreja. A prefeitura liberou, né? Embargou a obra, fez o habite, fez tudo certinho, né? E aí pudemos terminar essa construção. Então, é um período, tem uma distância longa. Como a minha mãe disse, começamos pequeno. E aí a igreja começa numa sala, Deus dá as ordenanças, né, para minha mãe. Minha mãe vivia sob a ordenança de Deus. Uma mulher mesmo assim, ela tinha um contato com Deus tão grande que eu morria de medo da minha mãe. Quando eu fazia alguma malcriação para ela, ela dizia assim, o senhor viu, né, Deus? Quando ela levantava o dedo, eu dizia, mãe, baixa esse dedo, mãe, baixa esse dedo. Né? Ela dizia, você ouviu, é? Tinha moral com o homem, né? Nossa, ela tinha. E Deus usava vaso e dizia para ela assim, minha serva, por tua causa eu abro sepultura. Ai, daquele que te tocar. Então, eu morria de medo dela, porque ela tinha um cacife com Deus forte. Minha mãe não era de brinquedo. Minha mãe não brincava. Minha mãe entrava na igreja, o povo tremia. Nossa. O olhar dela, assim, já matava um. Os irmãos amavam ela. E nós filhos também. Principalmente eu. Né? Que eu sempre fui a mais rebeldinha dos irmãos, né? Então, eu tinha medo da minha mãe. Minha mãe, para alcançar a cara da gente, não precisava 2 tempos, não. Estava à altura, casado, velho, novo. Com ela não tinha churumela. E tanto nós como o diabo. Caramba, não. A pessoa que é dirigida por Deus muito bom. História muito edificante. A gente consegue entender, né? Deus, quando ele tem um plano, ele completa. Em nome de Jesus. Pastora, suas últimas palavras aí para os nossos ouvintes. Olha, o que eu posso dizer para vocês é, confie em Deus. Tem outro caminho. Se você não é crente, aceita Jesus, vai para a igreja, vai buscar Deus. Está com problema? Busca em Deus. Está enfermo? Busca Deus. Se ele aprover ele cura, ele cura. Se não aprover ele curar, pelo menos você está salvo. Agora, uma coisa é certa. Eu não deixo Deus por nada. Não tem nada nesse planeta que me faça deixar a Deus. Nada. Todo mundo sabe disso. Eu me tornei para Deus como o cão é fiel ao seu dono. Você sabe que o cão é fiel ao dono. Sim. E eu me tornei para Deus isso. Eu sou fiel a Deus como o cão é fiel ao seu dono. É a forma de eu expressar a minha fidelidade a Deus. Eu digo para você, não tenho medo também. Gosto de conversar com Ele. Quando eu estou sob ordenança, é complicado, porque quando eu estou sob ordenança, há mudanças, há transformações, existe algo diferente. Eu passei um período, nesses 4 meses para cá, acho que eu passei uns 2 meses sob ordenança. A igreja vai entrar num novo período a partir do dia 30 de dezembro. Né? Já estamos planejando. Alguns vão gostar e alguns não vão, mas eu não posso fazer nada, porque Deus me pôs por cabeça, não por cauda. Né? Então, eu preciso fazer o que Deus quer. Eu não consigo aceitar pessoas que não obedecem a Deus. Pastores que não obedecem. Pastores que olham para si mesmo e acham que está fazendo o que é certo quando está fazendo errado. Porque Deus, ele dá ordem. Agora, cabe a nós cumprir. Eu posso não cumprir. Eu posso fazer diferente. Deus, ele me dá... Eu posso dizer assim, tem livre-arbítrio? Isso é conversa fiada, né? Que a gente não tem livre-arbítrio. É obedecer ou obedecer. Mas eu também posso dizer não, se eu quisesse. E eu vejo muitas pessoas dizendo não àquilo que era o chamado de Deus. A obra, ela é muito grande. Ela é muito grande.
quando você fala para Deus não, você não quer, não quer. Talvez ele te obrigue, talvez não. Né? Ele vai deixar você pensar, mas quando ele quer alguma coisa, não tem nada que impeça o trabalhar de Deus. Não tem demônio no inferno que possa impedir Deus trabalhar. Sabe por quê? Aquilo que eu digo para todo mundo. Ele é o Criador. E o Criador, a criatura tem que baixar a cabeça. Porque ninguém é mais do que o Criador. Então, é esse Deus que eu sirvo. Eu sirvo um Deus que é general, é pai, é amigo, ele é tudo. Ele é tudo. Então, se você não tem Jesus, aceita. Aceita o Filho dele, que através do Filho dele você chega a ele. Não tem nada melhor do que ele nas nossas vidas. Eu conheço ele desde os 28 anos de idade. Eu conheci quando era novinha, mas eu não conhecia Deus. Eu passei a conhecer a partir dos 28 anos de idade. E eu conheço a Deus não de ouvir falar, mas de andar com ele. Vou dizer para você, você é santa? Claro que não. Você é uma pastora perfeita? De jeito nenhum. Eu sou talvez a pior pastora que vocês vão conhecer. Eu sou talvez uma pessoa totalmente fora da casinha. Eu sou uma pessoa fora da curva, uma pastora fora da curva. Gosto de brincar, gosto de conversar, gosto de dar risada. Olha, a santidade, ela não se mede pelo aquilo que você está fazendo. Ela reflete naquilo que você é. Não é porque você deu risada que você deixou de ser santo. Mas a santidade, ela é um pouquinho diferente do que muita gente vê. Muita gente é austero, não ri, não chora, passa a vida inteira amargurado, achando que isso é santidade. Isso não é santidade, isso é burrice. Porque Deus nos chamou para ser livre. E nós somos livres. Nós somos livres para viver, para sorrir, para comer, para orar, para lutar com as forças da maldade. Nós somos livres para ser soldados. Somos livres para viver a nossa vida, para ter família. Então, muitos estão aí vivendo uma vida de opressão e quando eles oprimem tanto, são tão oprimidos e oprimem, que quando eles conseguem enxergar um raio de luz no fim do túnel, eles acham que estão pecando. E não é isso. Deus não é isso. Você vê a história, a Bíblia, lá de Gênesis até Apocalipse, o povo de Deus era um povo que dançava, que cantava, que festa. Era um povo feliz. Era Davi. Mas é Miriam, né? Quantas pessoas eram felizes, mas eram guerreiros. Então, existe hora de guerrear, hora de ser feliz. Agora, rabugento, mimizento, tantas coisas que às vezes as pessoas acham que é isso que é santidade, isso não é santidade. Então, essa é a minha opinião. Né? Fora da curva. Né? Isso aí. Que Deus abençoe todos vocês. Amém. Se você quiser conhecer a pastora fora da curva, vai lá na igreja evangélica pentecostal Bethesda. Vamos falar o endereço, pastora? Avenida Marçal Watanabe, 525. Isso. Estamos ali de frente à quadra, né? E vai lá. Vai Jardim conhecer Santa meu povo, Cruz. Jardim Santa Cruz. Vai lá conhecer. Meu povo é um povo feliz. É isso aí. Deus te abençoe. Deus te guarde. Pastora, um prazer recebê-la. Obrigada. Deus abençoe. Deus abençoe você também. Até semana que vem. Tchau. Tchau.